Você vai falar, João? Boa noite, bem-vindo Boa ao noite. Estudo. Hoje, Mário, fizemos uma votação. O João hoje que vai apresentar o estudo, tá, Mário? Você apoia? Ô, Mário, desculpa, mas caiu aqui Democraticamente. Tudo bem, Natan. Caiu aqui o... Tudo bem, tá tudo tranquilo, Natan. Então, vamos lá, gente. A página do Minuto de Sabedoria, então, para a gente começar. A página da gente hoje é: se alguém não compreende, perdoe, siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Bonita a página, né? Gostei. A gente perdoar sempre. É um exercício diário, como a gente tem feito aqui todos os dias. Muito bom. Como o Natan fugiu da sala, vou pedir para ele fazer a prece. Pode ser, Natan? Oi, tudo bem, posso fazer. Vamos lá. Senhor, meu Deus, irmão Jesus, agradecemos por mais essa reunião, que possamos, nesse dia, véspera de Natal, congregar todo o significado desta data querida, junto com que possamos levar o ensinamento que compartilharemos nesta reunião para a nossa vida e para o restante, esse finalzinho desse ano e para o início do ano que por vem. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Natan. E hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 17, Sede Perfeito. E vocês trabalharam com a página lá nos grupos de trabalho. Mas quem vai fazer a leitura para nós e o comentário é o nosso querido amigo Evaldo. Ele vai ler o item 9, o 5º parágrafo. É o item que fala dos superiores e dos inferiores ainda, não é isso, Evaldo? Era para ser o João, né? Mas aí você está falando que sou eu, tudo bem, eu vou obedecer. Porque a página fala de obediência, né? A gente tem que ser, né? Mas tudo bem. Bem-vindo, meu amigo. Eu vou compartilhar Obrigado. a página aqui com vocês. Ótimo. Para que a gente acompanhe. Vamos lá. Capítulo 17, o item 9, é o último parágrafo do item 9. E o nosso benfeitor coloca assim: mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também uns tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a condução e a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve ele a seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever,
oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Essa página, ela nos remete a uma outra página que foi grafada pelo Espírito Lázaro, que tem como título Obediência e Resignação. O espírita, ele não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, muitas das vezes sabe das suas complicações passadas, de existências passadas, que o torna devedor de todas as vicissitudes que às vezes enfrenta na matéria. A doutrina nos esclarece que não existe injustiçados. Podemos até sofrer uma injustiça, porque depende da conduta do outro para comigo. Mas injustiçado eu não sou. Por quê? Porque a oportunidade de resgate diante de certas situações que nos apresenta na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, propriamente dito, ele nos leva a reavaliar a nossa conduta em relação ao passado. Por quê? No capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos propõe as causas atuais e, posteriormente, as causas anteriores das aflições. Então, se eu tenho no meu trabalho um chefe muito exigente, não é que ele está sendo injusto comigo, eu é que preciso me disciplinar mais para realizar as tarefas que me competem. Eu não posso ajuizar que, uma vez que o meu chefe não é legal comigo, eu tenho que dar prejuízo ao patrão. Eu tenho que trabalhar mal intencionalmente, porque quem sabe assim o meu chefe vai ser despedido e vem outro chefe melhor. Mas só que, como diz o Cardeal Morlot, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu fui contratado para realizar uma tarefa, não importa os empecilhos naturais que aconteçam no meu caminho. Eu tenho que fazer o meu melhor. Foi para isso que eu fui contratado. Eu trabalhei, por força da profissão, muitas vezes à noite. Passava a noite toda em claro. E eu confesso que, quando começava, dava 8 horas da noite, o relógio não passava. Olhava de novo, era 8h05. Daí, a meia hora, era 8h10. Por quê? Porque não existia alegria na tarefa a ser desempenhada. Quando eu comecei a entender, né, por um lampejo raro de inteligência, que quando se faz a tarefa que você tem que fazer com alegria, o tempo voa. Por quê? Nós nos habituamos a fazer o que gostamos, quando, na realidade, o espírita tem que aprender a gostar do que faz. Porque, como diz a Madre Teresa de Calcutá, nós temos que florir onde Jesus nos plantar. E muitas das vezes, em relação a um chefe difícil, ou mesmo um patrão carrancudo, hiperexigente, mas se eu estou ali, não existe o acaso? Não existe. Se eu conseguir me estabelecer naquele emprego ou naquela função, é porque eu necessito fazer uma reformulação nos meus conceitos. Por que eu tenho que exigir um tratamento especial para do meu chefe, ou do meu patrão, do meu superior, se eu não tenho um tratamento especial para aqueles que estão numa cadeia de comando menor do que a minha? Se eu não ajo dentro do princípio de fraternidade e urbandade, como é que eu vou exigir isso do outro? Mesmo que eu queira exigir por fazer assim, fazer o que é o correto, eu sei que cada um só dá o que tem. Quem não tem, não pode dar. A proposta da doutrina, no esclarecimento da minha conduta em relação ao meu chefe, ao meu patrão, na condição de subordinado, é realizar a tarefa para a qual fui contratado com alegria. Com alegria. Para lembrar, por associar, nós temos a história do rei Davi, lá do Velho Testamento, né? Um dos pais da raça hebraica, né? Davi era pastor de ovelhas. E ele tinha que andar muito para levar a ovelha para um pasto bom, água fresquinha. E Davi começou a avaliar que, muitas das vezes, ele, para conduzir as ovelhas, ele tinha que atravessar as colinas de Golã. E as colinas de Golã tinham um certo trecho delas que eram tão altas que o sol só clareava ao meio-dia.
2 horas da tarde ou 11 horas da manhã, o sol estava atrás das montanhas, então aquela passagem ficava bem escura, bem perigosa. E aí Davi começou a analisar que ele levava as ovelhas para o outro lado das colinas de Golã, porque lá tinha pasto e água fresca. E ele falou assim, poxa, se eu fizer esse trajeto cantando, ele vai ser menos doloroso, porque eu tenho que levar as ovelhas e ficar atento. Aí ele pegou, começou a avaliar que Deus também é nosso pastor. E inúmeras vezes ele nos leva a pastos verdejantes, ou seja, a condições de tarefa da gente diante da sociedade, que pode até ser no início um terreno árido, mas depois a gente, com carinho, cultivando aquele terreno tão difícil, ele começa a florir. Aí Davi canta o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Guia-me a pastos verdes, ainda que eu ande pela colina da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque essa colina de Golã, os assaltantes ficavam ali. Quando passava o pastor, ele dava uma bordoada no pastor, que ele caía a ribanceira abaixo e pegava as ovelhas e roubava. E Davi falou que se Deus protegia ele, então ele tinha que cantar os louvores dele em homenagem a Deus, que é o nosso pastor. Então, quando a gente está numa tarefa muito difícil, no emprego, uma incompreensão dos nossos superiores, se a gente se revoltar, resolve alguma coisa? A gente conquista o beneplácito dos nossos superiores com a revolta, com a agressividade? Se a gente buscar orar por eles, cantar por eles, como nos diz o cardeal Morlot, que nós somos espíritas, gente. A nossa compreensão tem que ser diferente. Não é o chefe que é ruim. Eu é que estou precisando estabelecer mais um princípio de obediência e de resignação. Porque Lázaro fala para a gente que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, se eu sou resignado, não quer dizer que eu seja passivo. Não quer dizer que eu aceite a agressividade do outro passivamente, que eu tenho o direito de fazer valer os meus direitos, pela ordem, não pela violência. Porque, como diz no texto, o erro do meu irmão não justifica o meu. Mas eu tenho a total responsabilidade de reconhecer naquele que me agride um irmão, como Albino Teixeira falou antes para a gente, é um irmão doente, que ele não precisa de reprimenda nem de enfrentamento, mas precisa de oração. E eu sei orar. Eu aprendi a orar. A doutrina me ensina a orar. Na última possibilidade, a doutrina me ensina o Pai Nosso. Perdoai os meus devedores da mesma forma que eu perdoo aqueles que me devem. Não é assim? Então, a doutrina me ensina a orar. E se eu estou num momento de dificuldade diante do meu patrão, diante do meu chefe, ou diante do meu superior, a que nível seja, se eu estabelecer um princípio de amor fraterno, eu posso não modificar ele. Porque ninguém tem a possibilidade de modificar ninguém. Mas que eu vou fazer a travessia das colinas pela sombra da morte, amparado pela vontade de Deus, aí eu vou fazer. E eu vou chegar sempre no final do dia agradecendo a Jesus a oportunidade de eu ter pedido por ele, que não é ele que tem que me compreender, porque ele não tem o conhecimento que eu tenho. A Soninha lembrou uma frase que é muito comum, né? A gente falar, ele finge que me paga e eu finge que trabalho. Não foi isso o contrato que você assinou, não. Você assinou o contrato para trabalhar X horas e X horas você ia receber Y. Então, se você trabalhar conforme está lá atrás na Gênesis, o trabalhador é digno do seu salário. E se eu não trabalhei, eu não sou digno do salário. Eu estou usurpando o meu chefe, o meu patrão, por não ter prestado as horas de trabalho que foram convencionadas. Então, gente, eu sinto dizer, mas quando eu faço isso, eu sou ladrão. E eu firo a lei de Deus. Então, para que nós tenhamos a convivência dentro da que a doutrina me propõe, que eu faça semelhante àquilo que eu gostaria que me fizesse. Se ele é meu patrão hoje, como diz o cardeal Morlot, quem sabe se na outra existência eu não fui patrão dele e não prejudiquei tanto. Não é lei de talião, não.
Porque a lei de Talião é olho por olho e dente por dente. É a lei do perdão que Jesus nos propõe. Porque se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. É a proposta do mestre. Obrigado. Muito bom, meu amigo. Agora, nessa pandemia, eu vi colega falando, né? Eu finjo que ensino, o aluno finge que aprende e a gente vai embora. E se a gente pensar no ensinamento de Jesus, né? Jesus não finge que ensina, ele ensinou. A gente é que finge que aprende. Mas para Jesus, a Não gente não... finge, e não finge que ama também, né? Ama. Exatamente. Então, que alunos somos nós nessa escola de Jesus, né? Muito bom, Isso. Evaldo. Excelente reflexão aí. Vamos passar agora, então, para os grupos, né, que trabalharam. O primeiro grupo foi Ivone Pereira, ficou com o Mário, com o João e o Natan, foi isso? Quem vai falar? Bom, como o Evaldo já mandou, então vamos falar, não tem problema. Bem-vindo, João. Boa noite. Bom, em relação à questão de esse parágrafo, ele foca muito no subordinado, né, da postura que ele tem que ter, né? Bom, eu tive uma larga experiência com isso, trabalhei em empresa grande, então o que não faltou foi chefe, né? O chefe do chefe do chefe. Então, a gente tem que ter uma postura positiva, né? Porque é um ambiente muito competitivo e muitas vezes as pessoas estão ali pensando nas próprias carreiras e você é o subordinado que se vire, né? E às vezes você tem chefes exigentes, difíceis, e a minha estratégia sempre foi o seguinte: eu vou trabalhar mais ainda, porque se ele tem alguma birra, alguma implicância ou uma exigência maior também ele pode estar querendo exigir mais de mim também é correto, né? Você tem que se dedicar mais para você buscar o melhor para a empresa e para você. Agora, nunca, como diz o texto, nunca você tem que revidar, porque isso você vai estar fazendo o jogo dele, ao mesmo tempo também não vai conseguir nada de bom para você e não vai ser uma coisa saudável, né? Nem para você, nem para ele, nem para a equipe e nem para os resultados da empresa. Então, acho que a gente tem que ter essa humildade também, como se falou no texto, no passado também eu posso ter sido um mau chefe, um chefe que não postura inadequada, e agora também estou pagando por isso, estou recebendo também o troco, né? Então, eu acho que a gente como espírita tem que ter realmente essa consciência ainda mais amplificada de ter uma postura correta, profissional, e a gente, se possível até, como o Mário comentou, a gente até pode ensinar o chefe, né, com a nossa postura, com sabedoria, né, de uma forma saudável, né, com a nossa postura também pode ir se modificando e essa relação melhorando, ele até se tornando uma pessoa melhor, e a gente aprender junto, né? Eu acho que essa é a ideia, né? A gente tem a postura bem cristã e bem profissional numa situação como essa, né? De subordinado, chefe, né? É isso, basicamente. Muito bom. Obrigada, João, por falar pelo teu grupo. Quando o Evaldo estava falando também de trabalhar com alegria, e a hora passa rápido, lembrei logo do Gari, do Renato Sorriso, né? Foi trabalhando com alegria ali como Gari, mas no Sambódromo, que ele foi para o mundo. Ficou conhecido no mundo inteiro com aquele sorrisão dele. É isso aí. Vamos lá para o Grupo Meimei. O Grupo Meimei ficou com o próprio Evaldo, com a minha mãe, com a Sônia. Ficou com mais alguém que eu esqueci, que eu tenho esquecido de colocar o nome? Quem vai falar pelo grupo? Eu vou falar, Adriana. Bem-vinda, mãe. Em qualquer função que a gente trabalhe, a gente tem que trabalhar com amor e gostar do que está fazendo e fazer o melhor possível, né? Porque quando nós somos contratados para trabalhar, o patrão diz quanto vai nos pagar, a gente aceita, então a gente tem que fazer o serviço bem feito, porque ele confia na gente, está achando que a gente está fazendo as coisas direito, e a gente está tapeando ali, fingindo que está trabalhando, não está. Isso é contra o que a gente aprende, né, da doutrina espírita, viu? Que, por pior que seja a função que a gente trabalha, a gente tem que fazer bem. Tem que fazer bem feito. Não importa se o chefe é chato,
enjoado, fica pegando no nosso pé. Não importa, importa o contrato que a gente fez com o patrão, como eu sempre falei aqui. Eu trabalhei 34 anos com uma família que tinha a maior confiança, tem a maior confiança em mim, somos amigos até hoje, e vamos ser sempre, né? Somos amigos mesmo, não são uma coisa de patrão com empregado. Eu não me sentia empregada, viu? E sempre procurei fazer o melhor e tinha a confiança deles total confiança, viu? Então, eu acho que a pessoa tem que fazer as coisas direita, viu? E com amor, né? Tem que fazer bem feito, o melhor da gente. E é isso. Sempre, muito bom. Lembrei agora do pessoal que tem emprego público às vezes, né? Trata tão mal as pessoas, né? Porque tem um emprego garantido ali. Escolheu, fez um concurso, está ali trabalhando e trata as pessoas como se fossem inferiores a ela, sabe que não vai perder o emprego, né? Fica com aquela... É muito triste, né? Um médico, às vezes, no hospital público, um enfermeiro, uma repartição pública, deixar o outro esperando, né? Sem boa vontade, é muito triste. Muito bom, mãe, obrigada. Vamos para o grupo Emmanuel, ficou com o Zé, com a Marlúcia e com a Martinha. Quem vai falar pelo grupo? Marlúcia? Oi, Adriana. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Esse parágrafo, boa noite, ele nos traz o seguinte, que tanto o superior quanto o subordinado têm responsabilidade no cumprimento do dever que lhes compete. E se esse inferior, né, ele for espírita, o compromisso dele é maior, não devendo fugir às suas obrigações, pois ele sabe que tal posição que ele ocupa nessa existência é resultado de negligências pretéritas, né? E aí, conforme o Evaldo falou, nós não somos injustiçados, muito pelo contrário. O Espiritismo, ele vem te dar uma nova oportunidade pela lei da reencarnação, para você aprender a humildade e resignar-se diante das provas, contribuindo com o seu progresso. Né? Porque à medida que você pensa, se eu fosse chefe, eu gostaria que agissem assim comigo, né? Essa pessoa ela será mais rigorosa e exigente no cumprimento dos seus deveres. Então, ela não medirá esforços, porque ela sabe que qualquer infração causará prejuízo ao seu adiantamento e que uma hora ou outra ela será cobrada e terá que quitar o seu débito. Então, por isso que a responsabilidade do espírita ela é maior. Não que é somente o espírita, né, que tem essa responsabilidade enquanto subordinado. Não. Todos têm. José, inclusive, colocou, se você recebe um salário para cumprir com aquelas obrigações, você tem que cumpri-las, né? E como foi citado pelo nosso amigo Evaldo, né? Eu também, Evaldo, descobri dos tempos, né, da minha profissão, que quando a gente trabalha com alegria, a hora passa, o tempo flui e tudo fica melhor. Eu também concordo com você. Alegria é tudo. Um beijão para todos. Muito bom, minha amiga. É isso mesmo, a alegria no trabalho é tudo. E quando a gente escolhe a profissão que a gente ama, aí, então, é uma maravilha. Obrigada, Marlúcia. A gente vai para o grupo Herculano Pires, ficou com Jorge, a Olívia, a Renata e a Sâmia. Bem-vindos. Quem vai falar? Sou eu. Boa noite. Sâmia. Boa. Então, vou tentar juntar um pouquinho do que a gente conversou no grupo com o que os colegas já conversaram. Na verdade, é uma experiência que eu tive, eu também trabalhei muito tempo à noite, e o trabalho noturno, ele por si só, ele já é menos desvalorizado diante dos outros, muitas vezes, né? E tem muita rincha entre as equipes, é muito natural isso. Ah, foi o turno da noite, tudo que acontece de errado foi o turno da noite, ele não está lá para se defender, né? E eu, quando assumi essa equipe da noite, foi a primeira vez que eu fui trabalhar à noite, eu tinha 2 ASGs, né? E eles se sentiam muito desvalorizados. Primeiro, porque o serviço não aparecia. Segundo, que tudo caía sobre eles.
Então, foi feito todo um trabalho, né, de valorização, da importância do trabalho deles. Eu ensinei novas atividades e, assim, foi muito interessante o quanto que eles desenvolveram, né, por a gente ensinar, orientar. Então, eu acho que, assim, a página é bem clara, o espírito é lógico, ele tem um comprometimento maior, ele tem, né, porque ele já conhece. Mas quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente lida com pessoas de baixa escolaridade, com cargos baixos, condições de salário e de trabalho também muito difíceis, muito ruins, e que muitas vezes eles, sabe, só fazem reclamar. Então, você tem que realmente mostrar a importância daquele trabalho, de ser bem executado, e que é tão importante quanto o cargo mais alto que tiver. Né? E isso aí faz toda a diferença, né? Eu tive bons resultados no momento que eu aprendi, né, a lidar assim com as equipes. Aí, muito bom você trazer esse teu exemplo. Ó, sempre corrobora e acaba tocando nos pontos principais aí que os colegas falaram e que a página nos traz realmente. Obrigada, Sami. Vamos para o último grupo, ficou o Bezerra de Menezes, ficou com a Eliane, o Jairo e a Leiloca. Vai falar pelo grupo. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, meu querido. Ao me olhar para a Sam, é para baixar o microfone. O olhar de Adriana. Ai, meu Deus. Olhar de Adriana acabando o tempo. Vamos lá, gente. Eu vou começar a fazer o estudo assim, ó. Pode continuar, Jairo. Então, até me perdi. A questão né, que os nossos companheiros falaram do superior, né, que a responsabilidade é mútua, porque nada nessa vida a gente sabe que não é por acaso. É aquele chefe, é a sogra, é o marido, é a irmã, é a tia, é o colega de trabalho, é o vizinho. Tudo isso é para da nossa educação espiritual, moral, e a gente tem que a gente como espírita, né, como eu falei no grupo para a tia Leila e para a Eliane, a gente, quando está estudando, a gente começa a perceber as coisas que acontecem de uma forma diferente. A reação diante das adversidades, das provas, das expiações, principalmente com o chefe, que às vezes você tem um chefe mal-humorado, você tem que compreender, você tem que fazer prece para ele, que ele está precisando. Se você está ali, você como espírita ou qualquer outra religião, você tem que estar querendo o bem do próximo. Se você fizer prece para ele, botar ele num padrão vibratório melhor, as coisas tendem a melhorar. E aquele negócio, aceitar com resignação. Como a dona Iris falou, a gente se compromete com um trabalho que nem o meu trabalho. Eu trabalho abastecendo hospitais no meio da pandemia. Olha a minha responsabilidade. Entendeu? Então, não é por acaso. Alguma coisa o Jairo tem que pagar nessa vida, e eu estou correndo atrás para pagar, bem que seja aquele cadinho que eu falo, de pouquinho em pouquinho todo dia, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, porque eu sei que é para a minha evolução e para a evolução do meu próximo também. Muito bom, Jairo. E é isso que a minha mãe falou, né? Às vezes a gente até vê pessoas que estavam desempregadas durante tanto tempo e conseguem um emprego. Aí, passam uns meses, já começa a tratar o outro com mau humor, né? Reclamando do horário do trabalho, reclama da comida do trabalho, reclama de tudo. Eu falei, gente, não é possível. Onde eu trabalho, por exemplo, é um lugar que eu só tenho gratidão, né? Eu já falei para vocês, trabalho há 30 anos nesse lugar, mais de 30 anos, e todos têm bolsa, todos têm plano de saúde, todos têm todos os direitos, e você só vê pessoa reclamando, chegando atrasado, não ajuda o colega. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, aí perde o emprego. Aí depois você vê, fica sabendo pelos outros colegas que está passando dificuldade, que está com uma situação ruim, aí fazem vaquinha no trabalho para ajudar aquele colega que ficou desempregado. Ou seja, escolheu agir mal, né? Trabalhar mal, e aí depois vai sofrer as consequências. A lei de reação, ação e reação, né? Lamentável. Foram muitos casos de colegas assim, que a gente depois teve que se juntar para ajudar porque estava passando dificuldade, mas foi mandado embora porque chegou a essa situação de estar reclamando de tudo, de faltar, de
chegar atrasado, de reclamar sempre, e ter todas as oportunidades de crescer dentro da empresa, né? Infelizmente, não aproveitou. Muito bom o estudo de hoje. Vou pedir Jorge para fazer a nossa prece final. Obrigada a todos que fizeram o estudo, obrigada ao Evaldo, em especial, aí, pelo excelente estudo que trouxe para a gente. Evaldo, vamos lá, Jorge. Bem-vindo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai eterno, nosso Criador, aquele que habita em nós. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nossa referência, Senhor do Evangelho de paz e amor. Agradecer aos santos anjos de Deus, espiritualidade superior, nossos benfeitores, que sempre nos acompanham, sempre nos acolhem, sempre nos orientam. Agradecer aos benfeitores dessa casa de paz e amor e irmandade, que você faz essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, dos benfeitores, para a nossa evolução espiritual e crescimento, sempre juntos e em irmandade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dani quer falar? Antes da música? Depois da música? Depois. Tá bom. Como a gente não vai ter estudo amanhã, né, porque é véspera de Natal e onde a gente se comemora, nem na sexta-feira, que é dia 25, eu trouxe uma música para vocês, Natal, com um violino, Evaldo, lindíssimo. Sou eu, daqui a 3 encarnações. Né? Sou eu. E a música tem, ou 5, pode ser. A música tem um clipinho a mais, ela tem 6 minutos, mas vale a pena, quem puder assistir até o finalzinho, vai ficar feliz, porque é um violino nordestino. Vamos lá. Lindo. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nos, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem,
Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fé e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Lindíssimo, né? Espetacular. Muito, Vamos lá, muito, já. muito bonito. E Cacau, Vanessa, né? Tudo reunido ali, viu? Aquele tim que se chama estacato. Eu não sei fazer nem o tim, meu filho. Imagine o tim. Mas aqui as 10 encarnações, talvez. Vamos lá, Jane. Um beijo para todos. É com muita satisfação, né, que a gente encerra a primeira etapa, né, fazendo uma comemoração de Natal diferenciada. Tudo muito novo para a gente, em vários sentidos. Mas a satisfação em a gente poder observar que, mesmo diante de todos os desafios experimentados ao longo deste ano, né, e muitas vezes à noite, nós estamos aqui, unidos,
fazendo um novo movimento, cumprindo o nosso compromisso com Cristo, cumprindo o nosso compromisso com a doutrina, entendendo cada vez mais a nossa responsabilidade mediúnica, entendendo a oportunidade da nossa união, né? Da nossa confraternização e, acima de tudo, o compromisso que temos uns com os outros. Então, que nessa noite de Natal a gente possa se lembrar da nossa casa, né? Daquele nosso pequeno espaço, pequeno fisicamente, mas grandioso na sua luz e na intensidade do trabalho realizado. Que os espíritos de nossa casa, sobre as mãos amigas de irmão João, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herculano Pires, possa abraçar o coração de cada um dos nossos familiares, nos dando a força, a esperança e os estímulos necessários para vencermos e conquistarmos internamente os valores, as virtudes que precisamos. Que tenhamos um Natal de paz, de união e, acima de tudo, gratidão. Porque se olharmos para o lado, se olharmos para a realidade da nossa sociedade, nós podemos dizer que estamos bem, estamos felizes, estamos em família. Obrigada a todos, um Feliz Natal. Obrigada a todos também. Feliz Natal. Muita paz no coração de todos nós. Um beijo no coração, gente. A família tem me acolhido, tá? Muito obrigada, família Cefac. Um beijo para a Inês, um abraço para a Inês aí, todo mundo. Hoje é aniversário a família dela. Parabéns, Inês. Hoje tem reunida a família Cefac, a família Chico Xavier, a família Vila Sapê, a família Ipit Passanufo. Muito obrigada a todas essas famílias que estão reunidas aqui. Muito obrigada. Abraço, Inês. Feliz Natal. Beijo, Fernando. Feliz Natal. Beijo. Feliz Natal para todos. Abraço, gente. Boa noite. Feliz Natal para todos. Um beijo cada um. Beijo. Feliz Natal para todos. Saúde e paz.